Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje, no segundo programa de 2025, vamos falar sobre algo imprescindível, tanto para a história quanto para a nossa vida. Algo que temos como tão óbvio que pouco paramos para pensar na sua lógica e estrutura. Refiro-me à contagem do tempo, aos calendários e à datação. O calendário que seguimos em Portugal, chamado de Gregoriano, é hoje adotado pela maioria dos países e reconhecido como padrão internacional. No entanto, muitos países e pessoas continuam, na sua vida interna e privada, a regerem-se por um outro tempo. Assim, o dia a que gravamos este episódio, 7 de janeiro de 2025, no calendário gregoriano, corresponde ao dia 25 de dezembro de 2024, no calendário juliano, ainda em uso pelos cristãos ortodoxos que, por consequência, celebram hoje o Natal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Se alargarmos ainda mais o campo, veremos que o ano de 2025 é apenas uma convenção para a maioria dos países e povos, e pouco ou nada lhes diz sob o ponto de vista histórico, religioso ou social. O calendário chinês, um dos mais antigos em uso, conta os seus anos de 354 dias por ciclos ou épocas, cada uma com a duração de 12 anos. Daí existir o ano do rato, do boi, do tigre, do coelho, do dragão e por aí fora. A mais antiga das épocas chinesas começou com a subida ao poder do Imperador Amarelo, provavelmente em 2697 a.C., o que significa que os chineses estão no ano de 4723. Ainda, o Ano Novo Chinês não ocorre numa data fixa, mas sim algures entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro. Já o calendário hebraico parte da Bíblia e da data que esta aponta para a criação do mundo para calcular os anos. Assim, e segundo este calendário, estamos no ano de 5785. Para este calendário, o novo dia começa com o pôr do sol e o primeiro mês do ano, Nissan, coincide com a Páscoa dos judeus. Por sua vez, o calendário muçulmano conta o tempo a partir da Hégira, ou seja, da passagem de Maomé de Meca para Medina, que ocorreu em 622 d.C. Ou seja, este é o ano 1446 da Era Muçulmana. O ano muçulmano tem 354 ou 355 dias. A semana muçulmana começa ao domingo e dura até quinta-feira, sendo que sexta e sábado correspondem ao fim de semana. O início do ano muçulmano também coincide com o solstício, mas neste caso do solstício de verão, pelo que este ano muçulmano de 1446 terminará somente a 26 de junho de 2025, isto de acordo com o nosso calendário gregoriano. Este calendário gregoriano que usamos, um calendário solar, assenta na reforma feita por Júlio César e que entrou em vigor a 1 de janeiro de 45 a.C., ou seja, no ano 708 da fundação de Roma, que era então a data de referência para os romanos. Foi a partir daí que o ano passou a ter 365 dias e 12 meses. Tinha 355 dias até então, com distribuição dos dias excedentes ao mês lunar, que é de 29 dias, pelos vários meses do ano. De 4 em 4 anos, o ano passou a ter mais um dia, ano bissexto. Isto de forma a compensar o facto do ano solar não ser exatamente de 365 dias, mas sim de 365 dias
5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Esta particularidade, o facto de cada ano ter a mais 5 horas, 48 minutos e 45 segundos e não das 6 horas que daria conta certa, levou a que o dia a mais nos anos bissextos não fosse suficiente para manter o calendário alinhado com o ano solar. Desde a Idade Média, que os astrónomos tinham detectado que o equinócio de primavera ocorria uns dias antes de 21 de março, pelo que começaram a discutir a necessidade de um ajuste no calendário. Este só aconteceu, por fim, em 1582, no tempo do Papa Gregório XIII, e implicou um ajuste na regra do ano bissexto. O novo calendário gregoriano foi adotado pelos países católicos e, gradualmente, pelos protestantes, mas não pelos ortodoxos, que continuaram a usar o calendário juliano, o que explica a diferença de 13 dias que hoje se verifica. Por esta altura, já devem estar, amigos ouvintes, tão confusos quanto eu fiquei sobre as contagens do tempo. Pois bem, no referente ao mundo ocidental cristão medieval, falta introduzir uma outra variável, que é a da existência da Era de César e da Era de Cristo. A Era de César teve início em 38 a.C., quando o Senado concedeu o título de Imperador a César Augusto. A Era de Cristo, Anno Domini, foi identificada por Dionísio, monge e matemático do século VI d.C. Note-se que, possivelmente, Dionísio enganou-se ao calcular a data de nascimento de Jesus Cristo, que, segundo o Evangelho de São Mateus, ocorreu durante o reinado de Herodes, o Grande, ou seja, nunca depois do ano 4 a.C. Apesar do erro que então ninguém questionou, a Era de Cristo, proposta por Dionísio, foi gradualmente adotada em Itália e na Europa Central. Em Inglaterra, é aplicada desde o século VII e em França desde o século XI, mas chegou mais tardiamente à Península Ibérica. A Catalunha adotou-a em 1180, Navarra em 1234, Valência em 1358 e Castela e Leão em 1383. Portugal foi dos últimos reinos da cristandade a introduzir a Era de Cristo, o que só aconteceu em 1422, no reinado de Dom João I. Assim, se um dos amigos ouvintes tiver a sorte de encontrar um documento do reinado de Dom Afonso Henriques, datado, por exemplo, de 1208, sendo que o primeiro rei de Portugal morreu em 1185, não tem de ficar desconfiado. Pelo menos, este não é motivo para perder o entusiasmo pela descoberta, pois, neste exemplo, o ano de 1208 refere-se à Era de César, o que significa 1170 na Era de Cristo, a altura em que Dom Afonso Henriques estava seguramente vivo, embora com uma perna partida. Antes de passar a palavra ao Henrique, que é quem percebe deste tema dos calendários e contagem do tempo, referência para a criação recente de duas eras, ambas surgidas por motivos unicamente ideológicos. Em setembro de 1792, a Convenção Francesa aprovou a entrada em vigor de um novo calendário, que contaria os anos a partir da proclamação da República Francesa, que ocorreu a 21 de setembro de 1792. Este calendário, revolucionário e baseado nos ciclos da natureza, esteve em vigor entre outubro de 1793 e 31 de dezembro de 1805, a altura em que o imperador Napoleão decretou o regresso ao calendário gregoriano. Já a Coreia do Norte conta os anos desde 1912, ano do nascimento de Kim Il-sung, fundador da sua dinastia totalitária. A data do nascimento deste ditador, 15 de abril, é celebrada pelos norte-coreanos como o Dia do Sol, o que é apenas bizarro. Nenhum outro calendário está, pois, tão desfasado da realidade. Henrique, e depois desta breve incursão por vários calendários e várias eras, eu passo-te a palavra, tu que és o grande entusiasta deste tema, que aliás já o ano passado tivemos para trazer aqui ao programa. De facto, nem todos vivem em 2025, ou 2025 é apenas uma convenção para a maioria.
Pois é verdade. O facto de eu ser entusiasta não quer dizer que seja especialista, porque devo dizer que também fico bastante baralhado quando começo a ler isto tudo e nunca me lembro em que ano é que estão os outros. Os muçulmanos estão em 1446 e os judeus em 5300, não sei o quê. Quer dizer, há aqui uma... mas é bom ver que isto tudo é uma convenção e é interessante até ver onde é que terá começado a convenção. Eu penso que não será estúpido, ou pelo menos muito errado, dizer que foi a agricultura e o sedentarismo que trouxe a necessidade da organização do tempo. Porque durante o tempo em que o homem foi caçador-recoletor e mudava de um lado para o outro, o que interessava era o dia, não tanto o ano. Embora as estações do ano pudessem ser importantes para a caça também, porque há determinados animais que hibernam e outros que não aparecem durante uns períodos e aparecem mais. Há umas épocas de reprodução, há coisas assim em que o próprio tempo em si, digamos, porque o tempo em si é uma realidade objetiva que depois o homem vai tentando organizar à sua escala e à sua medida. Dando-lhe uma escala, claro. Exatamente. Mas repara que nessa altura, e agora também com tudo o que isto possa ter de especulação, tanto nos primórdios da humanidade, que eram numa zona da África relativamente tropical, onde existiam estações, não é? A estação da chuva e todas... Agora, na altura não sabes. Mas, por exemplo, no caso europeu, onde estava o homem neandertal e depois os primeiros sapiens, numa era até glaciar, as estações seriam menos definidas do que são hoje. E por isso... E daí fazer sentido a questão do dia, a organização do dia. E também por isso a gente não se pode esquecer que, digamos que a glaciação de Worms, que é aquela que é a última, que acaba em 10.000 há 10.000 anos, 8.000 antes de Cristo, ou há 10.000 anos, acaba mais ou menos por aí, não é? E que é mais ou menos também a altura por onde começa a agricultura e o sedentarismo. Exato. E a escrita mais tarde e isso tudo, sendo que a tábua mais antiga que se conhece escrita é sobre um estoque, não é? Quantos modos... Claro, é algo eminentemente prático, é de economia no sentido mais básico da palavra, ou seja, a gestão da casa, oikonomos, em grego. Agora, aí começa a fazer sentido ter mais do que o próprio dia e noite. Claro. Aliás, há tribos, o Claude Lévi-Strauss, nas suas incursões pela Amazónia, não é? Descobre tribos de índios que ainda tinham aquele pavor de quando o sol se punha-se no dia seguinte surgiria, porque era uma possibilidade de nunca mais haver sol cada vez que se punha, não é? Portanto, havia uma espécie de liturgia para o sol renascer. Esta compreensão começa por fazer esta distinção, dia e noite, e os dias são o que são importantes. Agora, a partir daí, depois, nascem vários calendários. E nascem vários calendários em que as semanas também não têm sempre 7 dias. Claro. Por acaso, agora quase todas têm 7 dias. Eu penso que não me lembro de nenhum calendário que não tenha uma semana de 7 dias. Mas é interessante porque desde o início há uma necessidade que o homem sente de estabelecer ciclos e padrões. Mas os 7 dias para o seu ritmo, para ritmar a sua vida. Lunar, não é? Exato. Porque 7 vezes 4 são 28 e, portanto, de 28 em 28 dias temos uma lua cheia. Exato. Ou uma lua nova, como se quiser. Aliás, estes calendários, os iniciais, até eram lunares e não lunares, solares. Exatamente. Depois passaram a ser solares porque, era mais fácil ver durante o dia mais ou menos que horas eram, e lembro os relógios solares, exato. O sítio onde aponta a sombra, o comprimento da sombra, tudo isso tem a ver mais ou menos com a hora do dia que é, sendo que o meio-dia é aquele em que a sombra é mais curta, não é? E portanto o meio-dia não era o mesmo meio-dia em Lisboa e Bragança, ou em Lisboa e Madrid. Sim. Agora também não é, porque lá é mais uma hora a mais. Mas enfim, entre Lisboa e Londres, que é o mesmo meio-dia, e começa-se a definir. E o que é curioso é que quando se começam a definir estas horas e estes calendários solares, que já vêm no tempo quer dizer, que o Júlio César, como tu disseste, faz a primeira grande reforma, eu penso que
a divisão do ano em 10 meses, que era a anterior à de Júlio César, que o põe em 12, é de Numa Pompílio. Numa Pompílio é o terceiro ou quarto rei de Roma. O rei de Roma é muito antiga. Muito antigo, muito Sim. antes da República e muito antes, obviamente, do Império, que aliás é fundado por Júlio César, de certa forma, embora seja para Otávio. Sim, onde começa a era... E reparem uma coisa, quer dizer, os nomes dos meses que chegam até hoje têm todos uma explicação extraordinária. Por exemplo, janeiro vem de Janus, que é um deus, o deus latino das portas, não é? Que é Janus. Janus é representado como uma figura com duas faces, uma que olha para o que foi e outra olha para o que há de vir, e para o futuro. Para o passado e para o futuro, e portanto também é aí que às tantas eles metem o primeiro. E depois tudo tem a ver digamos, com deuses, não é? Março é claramente de Marte, não é? Abril é da deusa Abrilis, que era a deusa da agricultura, não é? E por aí fora. E depois, como eram só 10 meses, eles deixaram de ter problema, passou a ser o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Ora bem, o Quintilis, o Júlio César, quando faz a reforma, decide chamar-lhe Július, e é o nosso Júlio. E o Otávio Augusto, que sucede ao César, para não ficar atrás, ao Sextilis, que era o sexto, decide chamar Augusto, o agosto nosso, não é? E depois repara como ainda ficámos com as reminiscências. Setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, que é o último mês, 10. Portanto, quer dizer... E em agosto ainda com uma curiosidade, é que depois há a questão de ser 31 ou 30 dias, e agosto tinha 30 dias, mas para o mês de Augusto não ficar com menos dias que o mês de Júlio César, acrescentou-se, passou um dos... E fevereiro tinha 29. Exatamente. E passa um dia de fevereiro para agosto, e fevereiro fica com 28 e agosto com 31. E é essa a razão porque na alternância dos meses entre 31 e 30, ou assim, os únicos dois seguidos com 31 é julho e agosto. São julho e agosto. Isso aí são questões que ficaram, mas... Depois, como é que se fazia a contagem? Curiosamente, os romanos faziam a contagem dos dias para trás. Faltava tantos para as calendas. O calendário era o primeiro dia. Aliás, é a palavra de onde vem calendário. De onde vem calendário, exato. Calenda era o primeiro dia do mês. Isso não sabia, portanto fazem uma contagem decrescente. Se tu fores ver os documentos, se tivesse a sorte de encontrar um documento romano que te diz lá o ano de acordo se foi com o Numa Pompílio, o César ou com o outro, e diz 7 dias antes das calendas ou 5 dias antes dos idos. Os idos eram ao meio do mês. Exato. E por isso a gente sabe que os idos de março, que é o assassínio de Júlio César no Senado, que os idos de março deve ter sido a 14 ou 15 de março. Exato. Do ano de... Agora não me lembro, mas acho que é 47 ou 47 ou 44 antes de Cristo. Sim. É antes de Cristo. Isso aí sim, seguramente. Agora é 44 ou 47. A única dúvida que existe é se Cristo nasceu antes de Cristo Exatamente. ou na data certa. Isso também é uma coisa que é engraçada e que tu levantas, porque, na verdade, quando primeiro há o concílio, o primeiro concílio de Constantinopla, que sucede ao concílio, que é aquele que estabelece o credo, por exemplo. Sim, 325. Ele demorou muito tempo e foi em 381 que... Sim, então poderá não ser o primeiro de Constantinopla. Agora estamos até... Sim, a 381 é quando acaba. Em 360 já andavam a discutir, portanto deve ter por aí, embora a gente nunca saiba bem de que calendário é que está a falar, quando diz o número do ano, porque aliás, porque aqui era claramente a era de César. Porque Dionísio só no século VI é que faz a conversão para a era de Cristo. Domine. Isso é o Dionísio, exatamente. Agora, porque é que eles aqui passam a contar, de facto, os dias de cada mês por números, como nós agora dizemos, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, quer dizer que é uma forma muito mais simples do que estar a andar para trás. A fazer decrescente, claro. Mas era assim que se fazia por tradição. O próprio Dionísio, que é de facto um monge
Matemático, e matemático, claro, e que é originário da Roménia, embora ele faça o trabalho em Roma, mas ele é originário do que é hoje a Roménia. É uma coisa curiosa que a gente acha sempre que deve pouco aos romenos. Mas aqui Mas deve, pelo menos, deve, a nossa era. Ele faz uma determinação do ano Domini, não é? Do ano, aquilo que a gente chama era comum. O ano, hoje em dia diz-se mais era comum do que ano Domini. Já ninguém utiliza AD, embora nos documentos até ao século XVIII, XIX... Sim, mantinha-se o ano Domini, sim. O ano Domini, que era coisa. Agora nem se põe nada, parece 1975 e toda a gente acha que é aquele ano, não é? Mas ele determina, mas há aqui um problema, é que pelas contas dele, Cristo tinha nascido, já o Herodes tinha morrido. Pois, o que entrava em conflito com os evangelhos. Exatamente, porque o Herodes teria perseguido Jesus Cristo, né? Que se exila para o Egito e por aí fora. Ora bem, o que é que isto dá? Ou ele fez mal as contas, ou ele contou mal, porque há um momento em que Tibério, que é com quem Herodes está associado, o imperador... Sim, era Tibério, o imperador da altura. Exatamente, mas há um momento em que o Tibério está associado ainda ao antecessor, que é o Cláudio. Não, o Cláudio nada, o Otávio. O Augusto, o Otávio. Sim. O Cláudio é dois depois do Tibério. Depois a seguir o Tibério é o Calígula e depois é que veio o Cláudio. E ele então... provavelmente ele conta mal como tu disseste há pouco, em Roma havia duas contagens, não é? Havia aquela que o Júlio César... mas havia a contagem antiga, que ainda era muito utilizada, que era pelos anos dos imperadores. Este é o 7º ano do imperador Otávio. E isso mantém-se, até por exemplo, na nossa Idade Média, por vezes encontramos lápides e documentos no 10º ano do reinado de Florental. Isso mantém-se durante muitos séculos. Sim. E, portanto, presume-se que o Dionísio possa ter sido enganado pela própria documentação que ele consulta. Mas o Dionísio tem aqui uma coisa fundamental, que, como tu disseste, em Portugal só chega no século... Já na segunda dinastia, em 1422. No século XV, não é? E ele faz este... E há de facto ter esse cuidado... No século V, VI. No século VI. E há que ter esse cuidado em Portugal de, quando analisamos documentos anteriores a 1422, fazer sempre essa conversão. É uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem e que 1422 correspondia... É um ano completamente diferente na era de César. Exatamente. E agora há um outro dado que é fundamental, que é quando da China chegam os relógios com 24 horas, 12 vezes 2, não é? Sim. Porque até aí o que prevalecia, como tu sabes, eram as horas canónicas. E as horas canónicas também são, digamos, impostas ou divulgadas, distribuídas pela Igreja Católica, e as horas canónicas, ainda hoje algumas se dizem, olha, matinas. A gente diz matina porque era a primeira oração, era a primeira hora. Depois eram as laudes, que era uma coisa importante, porque eram os louvores, como o nome indica, de laude, não é? Louvores a Jesus Cristo e a Nosso Senhor e tal. Depois havia a terça, que era uma hora intermediária. A sexta, que era outra hora intermediária, e que tem uma característica muito interessante. É que deu aquilo que em português, bem, e em espanhol e noutras línguas, é a sexta. Olha, a hora da sexta. Que eu sou praticante. A sexta. Depois há a Noa, que é outra hora. Mas todas elas têm relações. Por exemplo, a terça é a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. A sexta é a hora em que Pedro saiu do terraço e teve uma visão. A Noa é a oração de Pedro e João no templo, onde Pedro curou um paralítico. E depois há as vésperas, que a gente ainda hoje diz. Ainda hoje utilizamos a palavra véspera, que é a grande oração do fim da tarde. Exato, e até mesmo... E as completas ainda, as completas é mesmo antes de porque dormir. A divisão do dia não tem a ver com a divisão do dia que nós temos hoje, mesmo o dia começar, por exemplo, à meia-noite,
quando Sim, para bem, isso é algumas uma- culturas começava ao pôr do sol, outros ao Ou nascer do sol. não, o judaísmo é ao pôr do sol que começa o dia. E até na organização do nosso calendário, nós vemos que o calendário civil não corresponde muitas vezes a outro, por exemplo, ao calendário académico. Não, Nem ao calendário, judicial. nem ao judicial, Quer dizer, agora há uma tentativa para fazer... nem ao isso. desportivo, por Nem exemplo. ao desportivo, pois não. Porque este A ideia de que o ano começa no dia 1 de janeiro também é uma ideia que acaba por ser uma convenção como qualquer outra. Era como tu sabes, aquilo Depois eram solstício festas, de inverno. eram festas que já existiam muito antes de haver cristianismo, não é? Sim. Os Eram solstícios, festas pagãs de solstício de inverno. E Saturnálias, portanto, aquilo eram festas e houve uns tempos até que não se sabia o que é que havia de fazer a esses restos do tempo, que depois os anos bissextos vieram mais ou menos, porque mesmo assim Vieram mais ou menos acertar, mas e os 12 meses e o número de dias que tem um mês e não sei o quê, e o número de horas que tem um dia, isso tudo, foi tudo acertado, mas havia um tempo em que não havia tempo, ou seja, os últimos 10 dias do ano não eram nada. Pois. Eram festas. Pronto. Eram festas e depois começava o ano. Começava o ano, né? E, portanto, as horas canónicas têm aqui uma importância total durante a Idade Média. A partir do século XII, XIII, as horas, tal como a gente as conhece hoje, começam a introduzir-se lentamente na Europa. E, curiosamente, há uma certa resistência da Igreja Católica, ou das igrejas cristãs. Sim, a mudar de padrão. Em mudar de padrão, porque lhes retirava, digamos, a preponderância das orações sobre as horas, e é por isso que tu vais para a Europa Central e de Leste e os relógios estão sempre em edifícios profanos, ou seja, tipo de câmaras municipais, câmaras de comércio, nunca estão. Só mais tarde é que passam a estar nas torres das igrejas. Por exemplo, cá em Portugal já é mais normal estarem nas torres das igrejas porque chega mais tarde, lá está. Exato. Tudo isto chega mais tarde. E então, sim, o dia é dividido em 24 horas. E parece que desde então temos vivido bem com isso. Sim. Mais ou menos. Sim, é das coisas que me faz mais confusão. É não só viver sem relógio, como pensar no não conseguires contar o tempo. Estás completamente fora do tempo. Fora do tempo, não é? Isso para nós hoje não faz sentido. Não faz qualquer sentido. Mas já fez. Agora, depois, os meses e os anos, também, tu já falaste muito dos anos, quer dizer, há muito pouco a dizer, há a reforma do Júlio, com a introdução do mês, a introdução de 2 meses, aliás, e depois o renomear de meses de acordo com os próprios nomes de quem ele faz, e o Otávio Augusto também, não é? Com julho e agosto. E a partir daí, digamos, mais ou menos isto fica estabilizado nos 12 meses. Sim. Os dias já não é bem assim, não é? Nem a divisão dos próprios dias. Mas também fica estabilizado nas semanas. E há uma coisa que é curiosa, é que nunca se consegue fazer uma divisão, por exemplo, os revolucionários franceses, como tu lembraste, sim, até fizeram, que fizeram. O nome dos meses era completamente diferente. Era o baseado na natureza. Era e o Termidor, que era o mês mais quente. O Termidor era o... Havia o Floreal, o Brumário. O Floreal, o Brumário, que era quando havia nevoeiro. O Floreal, que era quando brotavam as flores e tal, e por aí fora. Mas nunca se conseguiu matematicamente dividir em contas certas, digamos, de resto zero, uma volta completa da Terra ao Sol. Porque é isso que é um ano. Exato, é um ano solar. É um ano solar. E é o ano que a gente utiliza. Só que nós não conseguimos, porque, como tu disseste, aquilo são 365 dias... E mais uns pós, mais umas 5 horas e 48 minutos. Uns minutos e uns segundos, e não se consegue dividir. Porque, quer dizer, o que era óbvio é, se nós tivéssemos 365 dias, mesmo assim não conseguíamos dividir por 10. Sim, não dava conta. Portanto, qualquer sistema aqui, repara que isto não é um sistema decimal, porque não é. Não é um sistema tipo inglês em que os múltiplos de qualquer forma são mais ou menos... Não, aqui, repara, uma semana tem 7 dias, um mês tem 4, tal semanas e um ano tem 12, que tem que contar meses. Com um tempo extraterrestre, que é real e que é extraterrestre. Que é o tempo real. Porque ou é lunar, ou começou por ser lunar, ou depois sendo solar...
são tempos que existem fora da Terra. Exato. E aí obriga a divisões que na Terra não se consegue fazer de forma certa. Mas é interessante também estava eu a pensar no grande contributo de matemáticos e astrónomos para esta fixação e para o que a existência do calendário e de horas e de ciclos ordenou a nossa vida e a pautou. Porque, de facto, como eu estava a dizer, e voltando a uma situação, por exemplo, uma pessoa acordar à meia da noite e não ter a noção do tempo, a primeira coisa que faz é olhar para o relógio e tentar perceber que tempo é, não é? Exatamente. O não teres qualquer referência, pelo menos a mim, deixa-me completamente desorientado. Mas quer dizer, uma pessoa trabalhava desde o nascer do sol ao pôr do sol. Ao sol ao sol, que hoje existe, não é? Sim, no campo, mas isso aí... No campo ainda existe, trabalha-se mais de verão que de inverno. Se tu acordas às 3 da manhã, não sabes se ainda tens uma hora que te espera ou tens 4 horas de espera. Mas há pessoas que conseguem viver assim, acho eu. Sobretudo eu penso que sim. Que vivem sempre atrasadas, é quase certeza que conseguem viver sem horas. Mas, portanto, voltando aos calendários, o que é que a gente tem? Os calendários lunares, que eram aqueles que existiam, não é? Que era relativamente fácil de ver, porque, na verdade, nós não temos, sem aparelhos próprios, tu não consegues saber em que posição é que está o Sol na sua volta da Terra. Não é? Ou melhor, em que posição está a Terra na sua volta ao Sol. Nem tenho sapiência para isso. Não, nem eu. Mas acho que ninguém consegue, a não ser com aparelhos, com coisas. Ou talvez pela posição relativa das estrelas, também não sei. Agora, o lunar é muito mais fácil, porque consegue-se ver onde é que é a lua cheia, por exemplo. Sim. E, portanto, os primeiros calendários assim, mais antigos são lunares. Talvez o primeiro calendário solar seja persa. Há uma ideia que é um calendário persa, portanto, é bastante anterior ainda aos calendários romanos. E o calendário hebraico, que também é antigo, é os calendários chamados luno-solares, porque portanto, que é misto. É misto, tentam conjugar o Sol e os tempos do Sol e a Lua, não é? Mas, por exemplo, há quem diga o calendário egípcio era conjugado ou sincronizado com a posição de Vênus, que ainda é mais complexa, e eu não faço sequer a menor ideia como é que isto pode ser. Nem como é que isso é explicável. Embora Vênus seja a estrela da manhã ou a estrela da tarde, consoante os sítios, e assim lhe chamam. E, portanto, o ano foi sempre mais ou menos a soma das 4 estações aqui no hemisfério norte, não é? Sim. Que é onde as estações são mais definidas. Mais regulares. Eram mais regulares e definidas. Aliás, como tu disseste, foi digamos, o distanciamento da primavera real em relação à primavera do calendário, que é o dia 21 de março, neste caso. Sim, que os levou a fazer equacionar a questão. A reforma gregoriana, não é? Do calendário juliano, porque todos os dias se perde um pouco. Aliás, agora, com os relógios, como é que se chamam? Que são já por comprimento de onda, que são relógios, não sei o quê, agora não me lembro exatamente o nome. Os astrónomos e as pessoas que mandam no tempo, porque há uma organização internacional que manda nisto tudo, felizmente, fazem com que alguns anos tenham uns décimos de segundo, ou um segundo, ou mais, ou não sei o quê, que é para não se afastarem muito, e as pessoas não dão por isso, naturalmente, e tal. Mas mesmo assim, as mudanças climáticas fazem com que as estações do ano já não tenham a mesma, digamos, já não sejam tão claras como eram no tempo da minha meninice. A gente sabia quando chegava a primavera, mais ou menos, não é? E tal, o verão, o outono e o inverno. Mas agora, quer dizer, agora às vezes tudo mais diluído. Está tudo mais diluído. E isso tem a ver também com um período. Quer dizer, enfim, não vou discutir agora aqui o problema das alterações climáticas, porque não é o objetivo. Mas historicamente, isto tem a ver com um período. Quer dizer, há um período depois da glaciação de Worms, que é aquela em que a gente vive, e a gente não sabe de que forma é que estas coisas se alteram naturalmente ou naturalmente com a intervenção do homem ou só com a intervenção do homem, que não me parece, essa explicação não me parece boa. Parece-me que há qualquer coisa de natural
e há qualquer coisa como de em tudo intervenção. deverá, é uma Exatamente. situação Agora, mista. Agora, é óbvio que não entrando nesse tema, mas se nós pensarmos do que o homem fez desde a Revolução Industrial, é óbvio que de alguma forma condicionou o clima, pela sua ação condicionou o clima. Isso parece-me indiscutível. Mas aí quando falamos da glaciação de Urmes, entramos também numa outra ideia que nós já discutimos aqui várias vezes, que é a questão da relatividade do tempo, quando nós hoje em dia, aquele síndrome que tu falas muito da questão de Cleópatra e das pirâmides, quando nós falamos nestas grandes, ao falar isto aconteceu há 10 mil anos ou foi um período transitório de 10 mil anos, o período transitório de 10 mil anos é uma imensidade de tempo de que os nossos antepassados da altura não tinham a noção. De facto, tentando-nos transportar e pôr na pele deles, o que é sempre uma dificuldade, de uma humanidade que vivia antes da contagem do tempo, era de facto estranho viver sem ser em ciclos, e faz todo sentido que os calendários e a contagem do tempo começassem exatamente como tu disseste, com a sedentarização e com a agricultura, exatamente até para poder prever as colheitas. Portanto, o tempo é algo também que nós temos como fiável e previsível. E a sua contagem é importantíssima até para uma questão de segurança da humanidade, não é? Mas é que depois nós confundimos este tempo, que é um tempo essencialmente humano. Quando a gente diz a esperança de vida são 30 anos, são 30 anos solares, não é? Sim. Como era, sei lá, há 500 anos, a esperança média. E hoje são 80, ou à volta de 80, também são anos solares. Mas depois nós passamos esta concepção, que é uma concepção completamente... É uma construção feita pelo homem, uma construção social feita pelo homem à volta do tempo real, que é o período em que a Terra leva a dar uma volta completa ao Sol. Ou o período que a Lua também gira no seu movimento aparente, pela Terra, mas temos depois o tempo geológico. E o tempo geológico entra num campo completamente diferente. Mas muitas vezes as pessoas confundem estas duas coisas, porque o tempo geológico é um tempo de mudanças extraordinárias, completas, algumas vezes repentinas, outras muito... E quer dizer, quando são repentinas, por exemplo, aquilo que se pensa da extinção dos dinossauros. E a extinção dos dinossauros para um planeta que tem 4.500 milhões de anos foi há pouco tempo. Foi há muito pouco tempo. Foi há 72 milhões, há 70 milhões. Foi a semana passada. Foi tipo a semana passada, não é? E o fim da glaciação foi há 5 minutos, há 2 minutos. Sim, daí a relatividade do tempo. Não só por aí do tempo geológico ser completamente diferente, como inclusive a contagem do ano, e agora é outro, isto é lá paliciano, mas de facto é verdade, só é válida na Terra, não é? Porque os anos de todos os outros planetas são completamente diferentes, porque a lógica é de dar a volta ao Sol, não é? Sim, claro, não há, mas para se ver, a gente tem um período na história, divide-se o período pré-cambriano dos outros todos. Ora, o período pré-cambriano começa há 4 mil milhões de anos, mais ou menos, não é? E vai até 500 milhões de anos, 541 milhões de anos. Ora, o Jurássico, que é quando viveram os dinossauros, não é? Foi para aí há 70 e tal milhões. E nós, neste momento, até houve uma grande discussão, agora, se já estávamos numa outra época do período quaternário, portanto o período quaternário teve o Antropoceno, não é? que era o Pleistoceno e o Holoceno. E agora seria o Antropoceno. Seria o Antropoceno, mas foi derrotada essa ideia. Exato. Não me perguntei agora porquê, porque isto foi discutido por ultra especialistas em tudo. Porque se calhar não havia distância temporal ainda suficiente. Se calhar ainda não há poder... distância temporal, eu admito isso, mas não me vou meter nessa questão. Mas de qualquer forma, o período quaternário, não é? Começou relativamente anteontem. Sim, em termos geológicos. Em termos geológicos foi anteontem e faz parte, juntamente com o Paleogeno e o Neogeno, do período Cenozoico, que já é depois do Mesozoico e do Paleozoico, sendo que o Paleozoico começa há 500 milhões de anos, ou seja, 3.500 milhões de anos depois do pré-cambriano. Quer dizer, se a gente... Sim, isto são unidades de tempo... funcionar com isto como unidades de tempo, ficamos ainda mais doentes, porque vemos uma coisa.
e que é muito engraçado e que o Stephen Hawking, na Breve História do Tempo, descreve, que é assim: se nós conseguíssemos condensar toda a história da Terra num período de 24 horas, o Homo sapiens, tinha aparecido há 11 segundos. Que é quase nada. São 11 segundos um dia. É uma coisa brutal. Portanto, e uma coisa brutal e explosiva, não é? Pelos efeitos que teve. Exato. Agora, portanto, a minha máxima prudencial é: eu não percebo assim nada disto e acho que a maior parte das pessoas que falam sobre isto também não percebe. E, portanto, nós devemos ter sobre estas coisas uma atitude mais humilde, simultaneamente, e se calhar também mais proativa naquilo que podemos fazer. Ou seja, a gente pode parar de sujar, pode parar de atirar plástico para o mar, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto é a atitude proativa. A outra é tentar explicar ou perceber quais são os efeitos a longo prazo daquilo que andamos a fazer, porque eu acho que sobre isso sabemos todos o mesmo, ou seja, praticamente nada. Sim. E espero que os nossos ouvintes não tenham ficado baralhados e fora de tempo. Foi um programa diferente em que falámos dos calendários, das eras e dos anos. Felizmente estamos mesmo em janeiro de 2025, 8 de janeiro de 2025, isso não há dúvida. 8 de janeiro, não é? 8 de janeiro de 8 de janeiro, o dia em que o programa vai para o ar, 7 de janeiro. Exatamente. Gravamos. Devemos esta coisa a duas pessoas fundamentalmente, ou três, que é o Dionísio, o Papa Gregório, não, ao contrário, o Júlio César em primeiro lugar, o Papa Gregório em segundo, a Dionísio em segundo e o Papa Gregório XIII em terceiro. Portanto, fazemos aqui no início deste ano uma vez que este programa não teve um protagonista claro, a gente arranja-lhe 3 agora. Uma homenagem a esta trindade. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.